As 3 decisões radicais que toda empresária precisa tomar antes de 2026 e que ninguém tem coragem de te contar. E olá, seja muito bem-vinda ao Triunfo Feminino Cast. Eu sou Larissa Pires e hoje eu quero ter uma conversa séria com você. E não é uma conversa motivacional, não é uma conversa superficial, mas sim uma conversa profunda, honesta e necessária. Porque antes de você colocar as suas metas no papel, antes de você escrever 2026 vai ser o meu maior ano, e antes de você faturar mais, existe um passo que ninguém te fala. Um passo em que a maioria das empresárias foge e justamente por isso continuam repetindo ano após ano o mesmo ciclo. E hoje eu vou te contar as 3 decisões radicais que você precisa tomar antes de 2026 começar e que podem transformar completamente a forma como você lidera e como você cresce e como você vive o seu negócio. E eu quero já começar com algo direto. Então, se você evitar essas 3 decisões, 2026 vai ser apenas um ano, como 2025 foi. Então, vamos juntas, respire fundo agora, se abre de verdade e vamos para a primeira decisão. Decisão a número 1, cortar o que você ama, mas o que não sustenta o futuro do seu negócio. E sim, eu sei que essa decisão às vezes dói, mas também é a que mais te liberta. E toda empresária tem um projeto que ama, um serviço que ela criou com carinho, uma ideia que faz ela brilhar os olhos ou algo que mexe com a sua paixão. Mas quando você vai olhar friamente para os números, para o esforço e para o retorno, ele simplesmente não se sustenta. E o grande problema é que o seu ano não quebra por aquilo que é difícil, ele quebra por aquilo que você ama tanto que não tem coragem de soltar. E eu quero te perguntar, olhando nos teus olhos, qual é o projeto que te traz alegria emocional, mas te traz prejuízo operacional? E qual é o serviço que você mantém por apenas amigos, mas que te rouba a sua energia e a sua margem e o teu foco? Porque o futuro do seu negócio não é construído pelo que você ama, é construído pelo que te leva para onde você quer chegar. E se você sente que não sabe o que cortar e nem por onde começar, eu preciso te lembrar que você não precisa fazer tudo isso sozinha. E ao longo desse episódio eu vou te explicar como o nosso time pode te ajudar a ter clareza, mais segurança e ir para frente. Decisão 2, tirar pessoas boas que não têm coragem de sustentar o futuro do negócio. E essa decisão é emocionalmente intensa, porque nós, mulheres, a gente cria vínculo, nós gostamos de cuidar das pessoas, nós acreditamos no nosso potencial, nós queremos ver as pessoas crescendo junto com a gente. Só que existe uma verdade dura e ela é libertadora. Existem pessoas boas, talentosas, incríveis, mas que não estão prontas para o seu próximo nível e elas não acompanham a velocidade do seu negócio, elas não entregam no padrão que você precisa, elas não sustentam o ritmo da operação e sem perceber você começa a carregar não apenas a empresa, mas a pessoa. E deixa eu te dizer algo com muito respeito, mas que muita firmeza eu vou trazer para você. Pessoas boas que não acompanham a evolução do negócio se tornam ruins para a empresa. Não porque elas são ruins, mas porque o negócio evolui e elas ficaram presas no mesmo lugar sem evoluir. E eu sei que isso pode mexer com o nosso coração, mas líderes maduras não protegem as pessoas, elas protegem o seu futuro, do seu negócio. E se nesse momento você está lembrando de alguém da sua equipe, é porque essa decisão já está dentro de você. Você só não teve coragem de admitir ainda. E antes da gente seguir para a terceira decisão, deixa eu te fazer um convite rapidinho e extremamente estratégico. Se você está ouvindo tudo isso pensando, Lari, eu sei que eu preciso decidir, mas eu não sei como estruturar tudo isso para 2026. Respira, e é exatamente por isso que eu e meu time criamos o diagnóstico estratégico e mais um plano de ação, que é uma reunião individual onde a gente analisa a sua empresa, a gente entende a sua realidade e te entregamos um plano claro, direto e sustentado sobre o que precisa ser feito para 2026, que ele possa ser diferente realmente desse ano 2025. E o link está aqui na
na descrição do episódio. Agende depois que você terminar de ouvir, porque isso vai destravar o seu próximo ano. E agora nós vamos para a terceira decisão: parar de trabalhar com clientes que não têm coragem de crescer. E essa decisão pode dobrar a sua energia e o seu faturamento ao mesmo tempo. Toda empresária sabe exatamente quem são os clientes que drenam a sua paz. Os que pedem desconto, aqueles que atrasam o pagamento e os que não valorizam o seu trabalho. Tem até aqueles que duvidam do processo e os que até exigem 1000 provas, mas que não sustentam ou não assumem nenhuma responsabilidade. E a verdade é que não existe 2026 sólido se você continuar dando o melhor para as pessoas que não querem se transformar. E o seu próximo ano não pode ser construído para sustentar clientes frágeis. O seu próximo ano precisa ser construído para sustentar seus clientes fortes. Então, clientes que têm visão, que valorizam o que você faz, que cumprem o que prometem, que têm coragem de crescer junto com você. E eu vou te falar algo que só quem está há muito tempo nesse mercado entende. Às vezes, o que está travando o seu negócio não é a falta de estratégia. Às vezes, é o excesso de gente pequena. E em 2026 é o ano de parar de vender para quem não quer crescer. É começar a vender para quem realmente está pronto para o próximo nível. Então, para recapitular, 2026 vai exigir que você tenha 3 decisões que moldem o seu futuro. Cortar o que você ama, mas não sustenta. Tirar as pessoas boas, mas que não querem crescer. E parar de trabalhar com aqueles clientes que não têm coragem de evoluir. E assim, essas decisões podem mexer com você, mas são justamente elas que te diferenciaram, vão te diferenciar de qualquer empresária comum. E se você está pronta para fazer 2026 um ano leve, lucrativo e estruturado, não na teoria, mas sim na prática, agende agora mesmo o seu diagnóstico com o seu plano de ação com o nosso time e é só clicar no nosso link da descrição que nós vamos te ajudar a construir com clareza, direção e estrutura para um ciclo completamente novo. Então, muito obrigada por estar aqui comigo em mais um dos nossos episódios do Triunfo Feminino Cast. Aproveita e compartilha esse episódio com uma mulher que você sabe que precisa ouvir isso hoje e nos vemos no nosso próximo episódio. E lembre-se, empresárias fortes decidem antes e crescem sempre.